Hoje iremos tratar sobre a redenção, do Verbo de Deus que se encarnou para cumprir com a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje iremos tratar sobre a redenção, este assunto que está relacionado a Jesus Cristo, está relacionado com a obra do Verbo de Deus que se encarnou para cumprir com a vontade do Pai, e a vontade do Pai era justamente essa, que Jesus desse sua vida até a última gota de sangue para a nossa salvação. Antes disso, nós sabemos que toda vez que vamos estudar o Catecismo, a Bíblia, este livro da fé explicada, nós estamos tratando de Deus, e Deus é sempre um mistério para todos os homens. Deus está como que velado, coberto por um véu. Por isso que nós precisamos sempre de algo, um negócio só. Nós precisamos da fé. E a fé nós podemos comparar com essas velas, né? A fé é uma vela que lança luzes sobre esses mistérios. Por isso que essa vela também nós podemos fazer um jogo de palavras e dizer que a fé é a vela que desvela, que revela os mistérios do Senhor. Mistérios esses que são eternos, mas que são também atuais, presentes. E que nós devemos sempre, sempre esperar a realização deles, hoje, talvez amanhã, daqui a alguns anos. Cada um de nós tem em suas vidas muitos projetos de salvação, projetos que Jesus Redentor já fez há 2000 anos atrás. E nós temos um meio de cumprir com esses projetos, que é a caridade. O amor já antecipa todo o céu hoje. E o amor também nos servirá lá nos céus. A fé e a esperança passarão, mas a caridade, essa permanecerá. Mas por que falar disso, né? Para que começar falando da fé? Porque hoje nós vamos tratar do mistério da redenção. E o mistério da redenção é o mistério do reino de Deus que veio ao nosso encontro. E onde que foi implantado o reino de Jesus, que é um reino de amor? Foi implantado lá na Galileia, na Palestina, há 21 séculos atrás. E Jesus, quando ele começou o seu ministério de evangelização, da pregação, ele não encontrou poucas resistências, pelo contrário, ele foi muito perseguido. Os judeus, que tinham uma religião e não aceitavam o que Cristo dizia, temos os sacerdotes daquele tempo, os fariseus, que gostavam de aparentar algo no exterior, mas dentro eram sepulcros caiados. Tínhamos os mestres da lei, que dominavam tudo de lei, tudo do Antigo Testamento, as profecias, mas não fazia nada daquilo. E tínhamos também os políticos, né? Herodes, Pôncio Pilatos, os reis que perseguiram de Belém, desde o nascimento de Cristo, sempre perseguiram a ele. É nesse contexto que Jesus veio implantar o reino de Deus. Então vocês imaginam, desde o início, essa sociedade corrompida pelo pecado, corrompida pelo poder, corrompida pelos prazeres deste mundo,
perseguiram a Cristo. Foram esses que perseguiram a Jesus. Foram os entendidos da lei, foram os poderosos, foram aqueles que estavam entregues aos prazeres sensuais e desde o início quiseram matar a Cristo. Certa vez, o Evangelho nos narra, tomaram pedras e quiseram apedrejá-lo. Outra, quiseram empurrá-lo de um abismo. Chegaram até a blasfemar, dizendo que tudo aquilo que Cristo estava realizando, nosso Senhor, era obra de Beelzebu, era obra de Satanás. Para você ver o limite que chegaram as coisas. E aí nós nos perguntamos, mas por que de todas essas perseguições? Por 3 fatos. Primeiro, Jesus foi muito mais do que um médico, mas ele curou tantas e tantas enfermidades, tantos doentes, quantas curas prodigiosas, quantos milagres ele realizou. Outro fato, Jesus é nosso mestre. E tudo aquilo que ele ensinava incomodava muitas pessoas, não é verdade? As bem-aventuranças que ele dizia, isso deslocava os pecadores. Mas não somente os pecadores, né? Foi para eles que Jesus veio, e isso foi o terceiro elemento que incomodou tanto aquele povo. Jesus ele não ficava somente com os mestres da lei, com os fariseus, mas ele sentava-se com os publicanos, os pecadores, os impuros, os que eram marginalizados pela sociedade, e isso com certeza incomodou e muito aquelas pessoas. E desde o início já começaram a pensar, mas de que modo nós vamos matar a Cristo? Tentaram de uma forma, tentaram de outra, nada estava dando certo, mas encontraram uma forma. Tinham que entregar a Jesus, mas não de fora para dentro, de dentro para fora. Então foi necessário que aquele povo muito astuto encontrasse um discípulo que tivesse prazeres, que quisesse poderes, que quisesse dinheiro. E aí está Judas. Eles encontraram um traidor. E Jesus, que é o Deus fiel, foi entregue por um ato de infidelidade. Essa foi a forma que eles encontraram, que o mundo, Satanás, seus ardis, que os pecadores, e tudo isso elevado. Mas foi a forma, eu digo, que a providência encontrou para entregar o Cordeiro Imaculado, através de um ato de traição. E foi por isso que Jesus foi entregue, pelo beijo do traidor, por 30 moedas. O Senhor de todas as riquezas, de todas as graças dos céus e da terra, por 30 moedas de prata, ele foi entregue. Santo Tomás, ele diz que uma só graça que nós recebemos vale muito mais que montanhas de ouro. Vocês já pararam para pensar quantas graças nós já recebemos em nossa vida? Não vamos longe, não. Quantas graças todo dia nós recebemos? Você acha que alguma dessas graças tem valor, tem preço, pode ser vendida? Mas Jesus foi vendido, Jesus foi entregue. E aí, depois da entrega, começou a obra da redenção. Começou as torturas, começou tudo aquilo que o servo sofredor padeceria para nos salvar, porque desde a traição Jesus já começou a obra de nossa salvação. E cada gesto, cada palavra, cada pensamento que Cristo, desde a instituição da Eucaristia até seu último suspiro no Calvário, tudo isso foi para a nossa salvação. Por exemplo, quando ele estava no horto e começou a suar sangue, ele não estava suando sangue nem tanto pelas dores que padeceria, mas porque ele olhou para toda a humanidade e viu que muitas almas desperdiçariam o preço do seu sangue. Chegou inclusive a pensar, dizem os santos, mas que valor tem meu sangue se ele será um dia desperdiçado por tantas almas que infelizmente serão condenadas porque negligenciaram, porque fizeram pouco caso desse grande tesouro. Depois nós temos a flagelação de Jesus, sua coroação de espinhos, e não bastando isso, os judeus quiseram ainda que ele fosse morto. Jesus já tinha sido flagelado,
coroado com espinhos, e lá no Sinédrio, lá no palácio de Pôncio Pilatos, ele ainda teve uma segunda opção. O que vós preferis? Jesus, o Nazareno, todo dilacerado, coroado com espinhos, ou Barrabás? O que o povo preferiu e o que o povo continua a preferir ainda hoje? Barrabás. E aí Jesus continuou sua via crucis, sua via da paixão, a via do Calvário, tomando a cruz sobre seus sagrados ombros e subindo em direção ao Monte Gólgota para ali dar a sua vida em sacrifício para a nossa salvação. Essa é a obra da salvação. E por que ela foi precisa? Gente, antes do sacrifício de Cristo, o céu estava fechado. Antes de Jesus doar e entregar a sua vida para nós, nenhuma alma estava junto do Pai. Antes disso, o povo estava na expectativa e na esperança do Salvador, do Messias. Mas ali no Calvário, Jesus, inclusive, ele faz um dos gestos mais belos que existe. Ele faz a primeira canonização, não é verdade? Quando ele estava lá no alto do Calvário, ele olha para a sua direita e aquele pecador que era ladrão, corrupto, perverso, depravado, ele é tocado pela misericórdia e pede: Senhor, lembra-te de mim quando chegares em teu reino. Ali naquele momento Jesus pronuncia uma sentença de canonização. Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Esse é o primeiro santo da Igreja Católica, São Dimas, o bom ladrão, não é verdade? A gente pensa assim que a santidade é uma coisa para perfeitos, mas é uma coisa para imperfeitos que têm sede de misericórdia, que têm sede de Deus, que querem estar um dia com Jesus lá no céu. Esse é o critério, é isso que precisamos para sermos salvos. Mas não parou por aí a obra da redenção. Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E isso marca a última de nossas esperanças. A esperança é a última que morre. A esperança não morre. A esperança ressuscita. A esperança vive para sempre. Nossos entes passados, nós mesmos, quando esse nosso corpo estiver repousando debaixo da terra, chegará um dia que também nós, justos ou injustos, todos ressuscitarão para alcançar prêmio ou castigo. Essa é a lei eterna, a lei de Deus. E aí, não bastando todas essas graças que nós já estamos ouvindo, Jesus ainda fez um outro grande prodígio. Ali, quando ele já tinha entregado o seu espírito, quando o centurião fura e transpassa seu coração, nasce a Santa Igreja Católica. Jesus criou e instituiu a única igreja verdadeira, a Igreja Católica. Na última ceia, ele ordenou os primeiros sacerdotes, instituiu a Eucaristia, ali nasce a igreja. Depois, enquanto ressuscitado, ele ainda dá o poder da confissão, o poder de absolver os pecados, quando sopra sobre os discípulos. E aí a última missão que Jesus nos dá, que é continuar a obra da redenção, é no dia de sua ascensão aos céus. Quando Jesus sobe para os céus, antes de deixar essa terra, deixar enquanto presença física, ele diz: Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis a missão de cada um de nós batizados, cristãos católicos, evangelizar, trazer a boa nova da salvação, a esperança de que, se um dia fomos vendidos para o mal, para o pecado, e merecemos a condenação eterna, o inferno, através de Satanás, de Adão e Eva, de tantos pecados pessoais, através do sacrifício da cruz que passa pela Santa Igreja, nós adquirimos de novo o céu. Esse é o sentido da redenção. E por fim eu termino com uma frase de Santo Tomás de Aquino: se a obra da criação foi grande, e basta nós olharmos ao redor, imaginar a grandeza dos oceanos, a profundidade deles, a altura das montanhas,
a grande obra da criação que é obra de Deus Pai. Mas, diz Santo Tomás, a obra da redenção superou em muito a obra da criação, porque ali há a recriação do homem, a restauração, a ressurreição, vida nova. E Jesus fez, de fato, novas todas as coisas. Meus irmãos, essa é a nossa fé. E Jesus, assim como um dia subiu para os céus, um dia ele voltará. Um dia ele voltará e irá prestar contas do que nós fizemos desse tesouro da redenção. Que cada um de nós possa ser contado entre os bons servos, entre os servos bons e fiéis, e que para isso nos ajude a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Muito obrigado a todos, fiquem sempre com Deus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.